Prepare-se, porque hoje vamos conhecer uma história que vai desafiar tudo o que você acredita sobre sucesso, sobre envelhecer e sobre o que realmente importa na vida. Esta não é mais uma história sobre aposentadoria tranquila ou sobre um casal planejando cruzeiros de luxo. Não. Esta é a história de Maurício e Silvia, duas pessoas que aos 52 anos fizeram algo que a maioria considera insanidade pura. Eles venderam sua mansão de 3 andares no bairro mais nobre da cidade, abandonaram carreiras que levaram décadas para construir e desapareceram do mapa convencional da existência humana. Eles simplesmente sumiram dentro de uma Kombi 1978, pintada de um tom coral desbotado, levando apenas o essencial e uma pergunta que ecoava em suas almas cansadas: é só isso? Imagine por um momento a cena. Uma manhã de sábado, o sol ainda tímido no horizonte, e Maurício carregando a última caixa para dentro daquela van velha, enquanto os vizinhos observavam das janelas com uma mistura de piedade e escândalo. Silvia, com seus cabelos grisalhos soltos ao vento pela primeira vez em anos, sorria de um jeito que ninguém conseguia decifrar. Era loucura? Era libertação? Era um colapso nervoso disfarçado de aventura? Os sussurros corriam pela vizinhança como fogo em mato seco. Eles enlouqueceram, diziam alguns. Crise da meia-idade tardia, comentavam outros. Que desperdício, lamentavam muitos. Mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguia ver o que Maurício e Silvia finalmente tinham enxergado. Que a vida que construíram com tanto esforço havia se tornado uma prisão dourada e que a chave da liberdade estava em algo que todos consideravam uma regressão. Esta história vai mexer com você, vai incomodar, vai fazer você questionar suas próprias escolhas e talvez, apenas talvez, vai plantar uma semente perigosa de desejo por algo diferente. Porque Maurício e Silvia não são personagens de ficção. Eles são reais, e o que fizeram é possível, assustadoramente possível. Então respire fundo, acomode-se e prepare seu coração para uma jornada que começa com um fim e termina com um recomeço. Uma história onde perder tudo é ganhar tudo, onde a estrada não é um destino, mas a própria vida redesenhada. A vida de Maurício e Silvia parecia perfeita aos olhos de qualquer um que olhasse de fora. Maurício era engenheiro civil, sócio de uma empresa que construiu alguns dos edifícios mais emblemáticos da cidade. Silvia, dentista renomada, tinha uma clínica que atendia a elite local. 3 filhos criados, formados, estabelecidos. Uma casa que mais parecia um museu de conquistas. Troféus empoeirados, diplomas emoldurados, fotografias de jantares importantes. Cada cômodo testemunhava décadas de trabalho duro, de sacrifícios, de noites mal dormidas e sonhos realizados. O jardim impecável, a piscina que ninguém usava, o home theater onde assistiam aos mesmos filmes repetidos. Tudo no lugar, tudo perfeito, tudo absolutamente vazio. Foi numa noite comum de terça-feira que a rachadura começou a aparecer. Maurício estava na sala respondendo e-mails de trabalho às 11 da noite, quando sentiu algo estranho no peito. Não era dor física, era algo mais profundo, mais assustador. Era a percepção súbita e violenta de que ele não conseguia lembrar da última vez que havia sentido alegria verdadeira. Não aquela satisfação morna de mais um projeto concluído, mais um contrato assinado, mas aquela alegria que faz o coração acelerar, que faz você querer acordar antes do despertador, que transforma segundos em eternidades de plenitude. Quando foi a última vez? Ele não conseguia lembrar, e isso o apavorou mais do que qualquer diagnóstico médico poderia fazer. Silvia percebeu a mudança nele. Depois de 30 anos de casamento, ela tinha desenvolvido uma espécie de radar emocional para o marido. Naquela noite, quando ele subiu para o quarto mais cedo que o normal, ela o encontrou sentado na beirada da cama, olhando para as próprias mãos como se elas pertencessem a um estranho. "O que foi?" ela perguntou, já sabendo que a resposta seria algo que mudaria tudo. Maurício levantou os olhos e neles havia uma vulnerabilidade que ela não via há anos. "Silvia, eu não quero mais isso, nada disso. Eu não quero acordar amanhã e fazer a mesma coisa que fiz ontem, que fiz no mês passado, que vou fazer até morrer. Eu não aguento mais." As palavras saíram como uma confissão, como se ele estivesse admitindo um crime. E então aconteceu algo inesperado. Silvia não ficou chocada, não tentou consolá-lo com platitudes sobre responsabilidade ou sobre como tinham trabalhado tanto para chegar ali. Em vez disso, ela sentou ao lado dele e disse as palavras que seriam o primeiro passo de uma revolução. "Eu também não." 2 simples eus. Uma admissão mútua de que a vida que tinham construído juntos
aquela que todos invejavam, era apenas uma fachada bem-sucedida de infelicidade confortável. E naquele momento, algo dentro deles quebrou. Ou talvez tenha consertado, é difícil dizer. Os dias seguintes foram de conversas longas e honestas, conversas que deveriam ter acontecido anos atrás. Eles falaram sobre sonhos esquecidos, sobre aquela viagem que nunca fizeram, sobre lugares que sempre quiseram conhecer, sobre a sensação de estarem vivendo vidas emprestadas, interpretando papéis que já não se encaixavam mais. Maurício confessou que às vezes se pegava olhando para fotos antigas, de quando eram jovens e tinham menos dinheiro, mas pareciam infinitamente mais felizes. Silvia admitiu que cada sorriso no consultório era ensaiado, que ela havia se tornado uma máquina de procedimentos, que esquecera o que era olhar nos olhos de um paciente e realmente se importar. Foi Silvia quem sugeriu a ideia maluca primeiro. Eles estavam no quintal, numa daquelas tardes preguiçosas de domingo, quando ela simplesmente falou: "E se a gente vendesse tudo e saísse viajando?" Maurício riu. Não um riso de escárnio, mas de reconhecimento. Como se ela tivesse verbalizado o pensamento secreto que habitava o canto mais escondido da sua mente. "Você está falando sério?" Ele perguntou. "Não sei", ela respondeu. "Mas pela primeira vez em anos, só de pensar nisso, eu me sinto viva." E ali estava. A faísca que incendiaria tudo o que conheciam. Claro que a ideia parecia absurda. Eles tinham 52 anos, não 22. Tinham responsabilidades, compromissos, uma reputação a manter. Os amigos diriam que era irresponsável. Os filhos provavelmente ficariam preocupados, talvez envergonhados. E a sociedade? Bem, a sociedade não perdoa quem abandona o roteiro aprovado da vida adulta. Mas quanto mais eles conversavam sobre isso, mais a ideia deixava de ser absurda e começava a fazer um sentido perturbador. Porque 50 anos seria velho demais para recomeçar? Por que segurança financeira deveria ser a prisão que os impedia de viver? Quando exatamente o conforto havia se tornado mais importante do que a experiência? Maurício começou a fazer contas. Eles tinham economias substanciais, investimentos, a casa valia uma fortuna. Se vendessem tudo e investissem com sabedoria, poderiam viver de forma simples mas confortável por décadas. Não precisariam trabalhar. Não precisariam da casa grande. Não precisariam de nada daquilo que passaram a vida inteira acumulando. A matemática era simples, mas a decisão era complexa, porque não se tratava apenas de números, tratava-se de identidade, de admitir que tudo aquilo que definia quem eles eram era, na verdade, opcional. As primeiras pessoas a quem contaram foram os filhos. A reação foi exatamente o que esperavam. Preocupação disfarçada de cuidado, perguntas sobre saúde mental, sugestões de terapia, argumentos sobre responsabilidade e legado. "E se acontecer algo com vocês na estrada?" perguntou a filha mais velha. "E se vocês ficarem doentes?" questionou o filho do meio. "Vocês já pensaram direito nisso?" desafiou o caçula. Maurício e Silvia ouviram tudo com paciência e então responderam com uma verdade dolorosa. "Nós já estamos doentes. Doentes dessa vida que não nos pertence mais. E se algo acontecer conosco na estrada, pelo menos estaremos vivendo quando acontecer." A decisão estava tomada. Mas entre decidir e executar, existe um abismo pavimentado de dúvidas, medos e a inércia confortável do conhecido. Maurício e Silvia passaram semanas oscilando entre a euforia da possibilidade e o terror da incerteza. Havia noites em que Maurício acordava em pânico, suando frio, pensando em tudo que poderia dar errado. E se o dinheiro acabasse? E se eles se arrependessem? E se descobrissem que o problema não era a vida que tinham, mas algo dentro deles que nenhuma estrada poderia consertar? Silvia também tinha seus momentos de hesitação. Olhava para o consultório que construiu ao longo de 25 anos, para as pacientes que a procuravam confiando nela, e se perguntava se estava sendo egoísta, se estava fugindo de responsabilidades ao invés de enfrentando problemas. Mas sempre que as dúvidas ameaçavam paralisar tudo, eles voltavam àquela conversa inicial, aquela sensação de vazio que os havia acordado para a realidade, e percebiam que o maior risco não era mudar. O maior risco era permanecer. Era acordar aos 70 anos e perceber que desperdiçaram as últimas décadas de vitalidade em uma vida que não desejavam. Essa percepção, essa consciência aguda da finitude, se tornou o combustível que os impulsionava para frente. Porque o tempo não espera. Porque 50 anos ainda é tempo de reinventar-se. Porque a morte não é o pior que pode acontecer a uma pessoa. Pior é nunca ter vivido de verdade. O processo de desfazer uma vida inteira foi surpreendentemente libertador.
Começaram pela casa, contrataram uma imobiliária e colocaram o imóvel à venda. Quando o anúncio foi publicado, houve um torpor de realidade. Aquela casa onde criaram os filhos, onde celebraram aniversários e natais, onde acumularam memórias boas e ruins, estava oficialmente à venda. Estranhos começaram a visitar, caminhando pelos cômodos, avaliando, criticando, imaginando suas próprias vidas naqueles espaços. E a cada visita, Maurício e Silvia se sentiam mais desapegados. Percebiam que a casa era apenas paredes e teto. As memórias estavam neles, não no imóvel. Então veio a parte mais difícil: decidir o que levar e o que deixar. 3 décadas de acúmulo resultaram em uma quantidade absurda de objetos. Móveis que custaram fortunas, obras de arte, louças finas, roupas suficientes para vestir um pequeno exército. Tudo precisava ser classificado: vender, doar, guardar ou levar. E nesse processo de triagem, descobriram algo perturbador. A maioria das coisas que possuíam não tinha significado real. Eram apenas símbolos de status, compras impulsivas, presentes que nunca usaram. Apenas cerca de 5% dos seus pertences tinham valor emocional genuíno. O resto era peso morto. Fizeram uma venda de garagem que virou evento no bairro. Vizinhos que nunca haviam conversado com eles apareceram, mexendo em suas coisas, barganhando preços, levando pedaços da vida que construíram por valores ridículos. Maurício vendeu sua coleção de relógios de luxo por uma fração do que pagou. Silvia se desfez de bolsas de grife que usou 1 ou 2 vezes. E a cada item que saía de suas mãos, sentiam-se mais leves. Como se estivessem se libertando de algemas invisíveis que nem sabiam que carregavam. Os amigos reagiram de formas diversas. Alguns, secretamente invejosos, tentavam dissuadi-los com argumentos práticos. Vocês vão se arrepender. Isso é fuga da realidade. E a aposentadoria? Pensem no futuro. Outros, aqueles cuja própria infelicidade era tão profunda que não suportavam ver alguém tentando escapar, foram cruéis. Espalharam rumores sobre problemas financeiros, sobre crises no casamento, sobre doenças terminais. Precisavam criar narrativas que explicassem o inexplicável, que alguém poderia voluntariamente abandonar o sucesso que eles mesmos perseguiam desesperadamente. Mas houve também aqueles poucos, os raros, que olharam para Maurício e Silvia com uma mistura de admiração e tristeza. Admiração pela coragem. Tristeza por reconhecerem em si mesmos o mesmo vazio, mas não terem a bravura de fazer nada a respeito. A clínica de Silvia foi vendida para uma dentista mais jovem, ansiosa por construir seu próprio império. Maurício transferiu suas cotas da empresa para os sócios, que ficaram igualmente aliviados e confusos com sua saída. As contas foram encerradas, exceto uma poupança estratégica e investimentos bem planejados, que garantiriam uma renda modesta mais suficiente. Documentos importantes foram digitalizados, seguro-saúde internacional foi contratado, um advogado organizou procurações e testamentos só para garantir. Tudo foi planejado meticulosamente, porque, contrariando a percepção dos outros, aquilo não era uma fuga impulsiva, era uma transição cuidadosamente orquestrada para uma vida completamente diferente. E então veio a Kombi. Maurício a encontrou num anúncio online. Uma Kombi 1978, coral desbotado, motor revisado, interior adaptado para viagens longas. O dono anterior havia sido um surfista aposentado que a usou para percorrer praias do litoral. Ela tinha personalidade, história, aquele charme imperfeito de algo que foi amado e usado intensamente. Quando Maurício a viu pela primeira vez, sentiu algo que não sentia há anos, aquele formigamento de excitação pura, aquela vontade de sorrir sem motivo aparente. Ela era perfeita. Não pela condição mecânica, mas pelo que representava. Liberdade, aventura, recomeço. Gastaram semanas adaptando-a para as necessidades deles. Uma cama que se convertia em sofá durante o dia, pequenos armários para roupas e mantimentos, um fogãozinho portátil, painéis solares no teto para carregar aparelhos eletrônicos. Tudo pensado para máxima eficiência em espaço mínimo. E a cada modificação, a Kombi deixava de ser apenas um veículo e se tornava um lar móvel, um santuário sobre rodas onde começariam sua nova vida. Silvia bordou pequenas cortinas com tecido colorido. Maurício instalou uma pequena estante para os livros que sempre quis ler, mas nunca teve tempo. Cada detalhe era escolhido com amor e intenção. A casa vendeu mais rápido do que esperavam. Um casal jovem, ambos executivos de uma multinacional, ofereceu o valor pedido sem pechinchar. Queriam fechar rápido, mudar-se imediatamente. A ironia não passou despercebida.
Eles estavam comprando exatamente aquilo que Maurício e Silvia estavam desesperados para abandonar. Uma casa grande para 2 pessoas. Um símbolo de sucesso. Uma prisão confortável. Na assinatura do contrato, Maurício teve um momento de hesitação. Era final, irreversível. Mas então olhou para Silvia e ela estava sorrindo. Não um sorriso educado ou social. Um sorriso genuíno que iluminava todo o rosto. E ele soube que estavam fazendo a escolha certa. Os últimos dias na casa foram estranhos. Ecoava. Vazia de móveis e objetos, revelava-se pelo que sempre foi. Apenas um espaço. Eles dormiram no chão do quarto, enrolados em sacos de dormir, rindo da situação absurda. Na última noite caminharam pelos cômodos vazios, lembrando de momentos específicos. O canto da sala onde o filho menor deu seus primeiros passos. A cozinha onde prepararam incontáveis refeições. O jardim onde celebraram bodas de prata. Não estavam tristes, estavam gratos. Gratos pelo que aquela casa representou, mas mais gratos ainda por terem a coragem de deixá-la para trás. Porque apego não é amor. Apego é medo. E eles já não tinham espaço para medo. A manhã da partida chegou envolta numa mistura de névoa e ansiedade. Maurício acordou antes do amanhecer, incapaz de dormir. Silvia estava desperta também, deitada em silêncio no saco de dormir, olhando para o teto vazio da que já não era mais sua casa. Não havia mais nada a fazer, nada a planejar. Apenas partir. Às 6 da manhã carregaram os últimos pertences na Kombi. 2 mochilas grandes com roupas. Uma caixa com documentos importantes. Alguns livros. Fotografias selecionadas. Um violão que Maurício não tocava há 20 anos, mas sempre prometeu retomar. Equipamento de camping. Kit de primeiros socorros. E pronto. Toda uma vida condensada em menos de 10 metros cúbicos. Alguns vizinhos apareceram para se despedir. Havia abraços desajeitados, desejos de boa sorte, aquele silêncio constrangido de quem não sabe o que dizer a pessoas que estão fazendo algo incompreensível. A vizinha da casa ao lado, uma senhora de 70 anos que sempre criticara a decisão deles, surpreendeu a todos ao abraçar Silvia com força e sussurrar no ouvido. Eu teria feito o mesmo se tivesse coragem. Vá e seja feliz. Havia lágrimas nos olhos dela, e Silvia percebeu que não eram lágrimas de tristeza pela partida, mas de lamento por uma vida não vivida, por escolhas não feitas, por coragem que nunca foi encontrada. Os filhos chegaram juntos, num último esforço conjunto para talvez convencer os pais a desistir. Mas ao ver a Kombi carregada, ao sentir a determinação no olhar de Maurício e Silvia, compreenderam que a discussão já havia terminado. A filha mais velha, sempre a mais pragmática, apenas pediu que mantivessem contato regular. O filho do meio, que herdara o temperamento emocional da mãe, chorou abertamente. O caçula, tentando manter a compostura, fez piadas sobre virar hippie na terceira idade. Mas todos, cada um à sua maneira, estavam assustados. Não pela segurança física dos pais, mas por algo mais profundo. O reconhecimento de que seus pais eram pessoas complexas, com desejos e sonhos que existiam independentemente do papel de mãe e pai. Que eles não eram apenas pilares familiares, mas seres humanos em busca de significado. Maurício abraçou cada filho longamente, memorizando o cheiro, o toque, a sensação. Disse que não estavam desaparecendo, apenas redescobrindo-se, que sempre estariam a uma ligação de distância. Que este não era um abandono, mas uma libertação necessária. Silvia, com voz embargada, mas firme, explicou que às vezes o maior presente que pais podem dar aos filhos não é uma vida de sacrifício e martírio, mas o exemplo de coragem para buscar a própria felicidade. Que não queriam que os filhos, quando chegassem aos 50, olhassem para trás e vissem apenas uma sequência de obrigações cumpridas, mas nenhuma paixão vivida. Às 8 da manhã, Maurício girou a chave na ignição. O motor da Kombi roncou, tossiu e então pegou, estabelecendo aquele ritmo característico e reconfortante dos motores antigos. Silvia olhou uma última vez para a casa, para o bairro, para aquela vida que já pertencia ao passado. Maurício colocou a mão sobre a dela. "Pronta?" ele perguntou. "Mais do que nunca", ela respondeu. E então simplesmente começaram a dirigir. Sem destino fixo, sem agenda, sem expectativas além da própria jornada. Os primeiros quilômetros foram estranhos. Havia uma sensação de irrealidade, como se estivessem em um sonho muito vívido, do qual acordariam a qualquer momento. Maurício checava obsessivamente o retrovisor, meio esperando ver algo que justificasse voltar. Silvia apertava as mãos nervosamente, mas à medida que a cidade ficava para trás e a paisagem começava a mudar, algo dentro deles também mudava. Os ombros de Maurício relaxaram.
O maxilar de Silvia, perpetuamente tenso há anos, afrouxou. E então, em algum ponto da estrada, ela começou a rir. Uma risada genuína, liberadora, quase histérica. Nós fizemos isso, ela disse incrédula. Nós realmente fizemos isso. Maurício começou a rir também, e por alguns minutos dirigiu com lágrimas de alívio e alegria escorrendo pelo rosto. O plano inicial, na medida em que havia um plano, era vago. Iriam para o sul, seguindo a costa. Parariam onde quisessem. Ficariam quanto tempo sentissem vontade. Não havia cronograma, não havia objetivos quantificáveis, não havia métricas de sucesso. A única regra era: se não estiver fazendo sentido ou trazendo alegria, mude. Essa simplicidade era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Passaram décadas otimizando, planejando, controlando cada variável de suas vidas. Agora estavam conscientemente abraçando a incerteza. A primeira noite na estrada foi em um camping simples perto da praia. Maurício montou a barraca enquanto Silvia preparava uma refeição básica no fogãozinho. Nada sofisticado, apenas macarrão com molho de tomate, mas tinha um gosto diferente. Gosto de liberdade, talvez. Ou simplesmente o gosto de comida feita e compartilhada com atenção plena, sem a distração de televisão, celulares ou preocupações com o dia seguinte. Comeram sentados em cadeiras dobráveis, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. E perceberam que não haviam realmente observado um pôr do sol há anos. Não de verdade. Não sem pensar em e-mails não respondidos, em contas a pagar, em compromissos do dia seguinte. Naquela noite, deitados na barraca, ouviram o som das ondas e dos grilos. Silvia estava aninhada contra Maurício, a cabeça no ombro dele. "Você está com medo?" ela perguntou. Apavorado, ele admitiu. "Você?" "Também", ela respondeu. "Mas é um medo diferente. Não é o medo paralisante de antes. É um medo excitante, como quando éramos jovens e tudo era possível." Maurício beijou o topo da cabeça dela. "Acho que ainda somos jovens", ele disse. "Talvez tenhamos apenas esquecido por um tempo. Os primeiros dias foram de ajustes constantes. A Kombi quebrou 2 vezes. Dormiram desconfortavelmente. Brigaram por coisas bobas, como sempre acontece quando 2 pessoas compartilham espaço muito pequeno. Houve momentos de arrependimento, de questionar se não haviam cometido o maior erro de suas vidas. Mas também houve momentos de graça pura. Como quando pararam numa cidade pequena e foram recebidos por um casal de idosos que os convidou para jantar simplesmente porque pareciam precisar de uma refeição caseira. Ou quando descobriram uma cachoeira escondida e nadaram nus, rindo como adolescentes. Ou quando Maurício finalmente pegou o violão e tocou acordes desafinados, mas com mais sentimento do que jamais tocara em sua juventude. E lentamente, quilômetro após quilômetro, dia após dia, começaram a mudar. Não dramaticamente, não repentinamente, mas em pequenos e acumulativos ajustes. Maurício parou de verificar o celular compulsivamente. Silvia deixou o cabelo crescer naturalmente, sem tinturas, aceitando os fios brancos. Começaram a fazer sexo novamente, não com a frequência ou atleticismo da juventude, mas com uma intimidade renovada que vinha de realmente se verem novamente como pessoas, não apenas como papéis complementares em uma casa. Conversavam de verdade sobre medos, sobre sonhos, sobre arrependimentos, sobre quem eram realmente, despidos dos títulos e conquistas que usavam como armadura. 3 meses na estrada e Maurício e Silvia mal reconheciam as pessoas que eram antes. A transformação não aconteceu de uma vez, mas em camadas sutis que se revelavam a cada dia. Maurício, que sempre controlava cada aspecto de sua vida com planilhas e cronogramas, aprendeu a acordar sem alarme e deixar o dia se desdobrar organicamente. Silvia, perpetuamente preocupada com aparências e opiniões alheias, descobriu que ninguém na estrada se importava se suas roupas estavam amarrotadas ou se ela não estava maquiada. Na verdade, descobriram que a versão mais autêntica deles mesmos era também a mais leve. Mas nem tudo era idílico. Houve uma semana particularmente difícil em que o motor da Kombi apresentou um problema sério. Ficaram presos numa cidade pequena do interior, esperando uma peça que demorou 7 dias para chegar. O hotel barato onde se hospedaram tinha paredes finas, chuveiro com água morna na melhor das hipóteses e um odor persistente de mofo. Maurício ficou irritadiço. Silvia começou a questionar tudo. "O que estamos fazendo?" ela perguntou numa tarde particularmente frustrante. "Tínhamos uma vida confortável, segura."
E agora estamos presos neste buraco esperando um mecânico consertar uma van de 47 anos. Era a primeira vez que ela verbalizava o arrependimento. Maurício não tinha resposta imediata. Sentou-se na cama rangente do hotel e olhou para as próprias mãos, calejadas agora de tanto trabalho manual que nunca fizera antes. Você quer voltar? Ele perguntou genuinamente. Não era uma pergunta retórica ou manipuladora. Era real. Se Sylvia dissesse que sim, ele voltaria. Porque no fim, a jornada era sobre eles, não sobre provar algo ao mundo. Sylvia pensou por um longo momento. Depois suspirou. Não, ela disse. Não quero voltar. Só estava tendo um momento de fraqueza. Acho que esqueci que liberdade também inclui problemas, só que são problemas diferentes. Problemas que escolhemos, não problemas que nos foram impostos. Aquela conversa marcou um ponto de virada. Perceberam que a romantização da vida na estrada era tão perigosa quanto a romantização da vida convencional. Nenhuma escolha é perfeita. Toda decisão tem custos. A questão não era encontrar uma vida sem dificuldades, mas escolher dificuldades que fizessem sentido, que tivessem significado. Um motor quebrado numa estrada desconhecida era frustrante, mas era uma frustração escolhida. Uma frustração que vinha acompanhada de liberdade, aventura e crescimento, muito diferente da frustração de uma vida segura mas estagnada. Quando a Kombi finalmente foi consertada, retomaram a viagem com uma gratidão renovada. Começaram a documentar a jornada, não para redes sociais, mas para si mesmos. Sylvia começou a escrever um diário, não apenas sobre lugares visitados, mas sobre transformações internas. Maurício fotografava não cartões postais, mas momentos. Uma senhora vendendo flores na beira da estrada. Um cachorro dormindo ao sol. As mãos de Sylvia preparando o café na manhã. Detalhes que teriam passado despercebidos na vida anterior. Encontraram outros nômades na estrada. Alguns jovens em gap years ou fugindo de expectativas familiares. Outros mais velhos, também buscando algo que a vida convencional não oferecia. Havia um senhor de 68 anos viajando sozinho numa moto, depois que a esposa faleceu. Uma mulher de 45 que vendia artesanato de cidade em cidade. Homeschooling 2 filhos na van. Um casal gay que escapara de uma cidade conservadora onde não podiam ser eles mesmos. Cada história era única, mas havia um fio comum. A busca por autenticidade. Por uma vida que correspondesse aos valores internos, não aos externos. Essas conexões temporárias mas profundas eram um dos aspectos mais surpreendentes da vida na estrada. Na cidade moravam no mesmo bairro há anos e mal conheciam os vizinhos. Aqui compartilhavam fogueiras com estranhos e em poucas horas trocavam confidências que levariam anos para emergir em amizades convencionais. Havia algo na transitoriedade que permitia vulnerabilidade. Sabendo que provavelmente nunca mais se veriam, as pessoas se permitiam ser reais, sem máscaras, sem jogos sociais. Maurício e Sylvia também redescobriam um ao outro. Casados há 30 anos, achavam que se conheciam completamente, mas perceberam que conheciam apenas as versões um do outro, moldadas pelas circunstâncias de suas vidas anteriores. Maurício, o engenheiro bem-sucedido. Sylvia, a dentista renomada. Maurício, o pai. Sylvia, a mãe. Mas quem eram eles despidos desses papéis? Descobriram que Maurício tinha um senso de humor absurdo que raramente mostrava, que Sylvia era surpreendentemente aventureira quando não estava preocupada com riscos, que ambos gostavam de acordar antes do amanhecer e tomar café assistindo o mundo despertar. Pequenas descobertas que pareciam revolucionárias. Houve também redescobertas sexuais. Não que a vida sexual tivesse desaparecido no casamento, mas havia se tornado mecânica, previsível, quase uma obrigação cumprida. Na estrada, sem pressões, sem cronogramas, sem a exaustão de carreiras demandantes, redescobriram desejo. Não apenas o desejo físico, mas o desejo de conexão, de vulnerabilidade, de realmente ver e ser visto pelo outro. Faziam amor em lugares inusitados, numa praia deserta ao amanhecer, numa clareira na floresta, na Kombi estacionada com vista para montanhas. Cada encontro era uma reafirmação de escolherem estar juntos, não por obrigação ou conveniência, mas por genuíno desejo. Aos poucos, desenvolveram uma rotina que era paradoxalmente não rotineira. Acordavam naturalmente com o sol. Preparavam café devagar, sem pressa. Decidiam o destino do dia baseados em intuição ou recomendações de locais. Não havia planos fixos além de vamos para o norte ou vamos para o oeste. Paravam quando algo interessante aparecia.
Ficavam semanas em lugares que os capturavam. Partiam rapidamente de lugares que não ressoavam. A vida se tornara uma negociação constante entre estrutura e fluxo, entre planejamento e espontaneidade. Financeiramente, descobriram que viviam confortavelmente com uma fração do que gastavam antes. Sem casa para manter, sem carros caros, sem o consumo automático da vida urbana, suas despesas mensais eram surpreendentemente baixas. Combustível, comida, campings ocasionais, manutenção da Kombi. Os investimentos rendiam mais do que gastavam. Ironicamente, ao abrirem mão da obsessão por segurança financeira, estavam mais seguros financeiramente do que nunca. Mas a verdadeira riqueza estava em lugares que nenhum extrato bancário poderia mostrar. Estava nas conversas profundas sob céus estrelados, nas refeições simples que sabiam a celebração, nas manhãs sem alarmes, nos pores do sol assistidos com atenção plena, nas risadas espontâneas, no sentimento de que cada dia era vivido, não apenas sobrevivido. Maurício e Silvia haviam trocado a segurança do conhecido pela insegurança do possível. E nesse trade, descobriram que estavam finalmente, verdadeiramente, abundantemente vivos. 6 meses depois da partida, Maurício e Silvia estavam num pequeno vilarejo de pescadores no extremo sul do continente. Haviam chegado ali sem planejamento, simplesmente seguindo uma estrada secundária que parecia promissora. O vilarejo tinha talvez 200 habitantes, uma igreja centenária, um mercadinho que vendia de tudo um pouco e uma praia selvagem onde as ondas quebravam com força dramática contra rochas escuras. Não havia turistas, não havia pousadas charmosas, não havia nada que justificasse uma parada. Mas algo naquele lugar os fez querer ficar. Alugaram um pequeno chalé de um pescador local por um preço ridículo. O dono, um senhor de olhos gentis e mãos marcadas por décadas de trabalho duro, ficou curioso com aquele casal de gente da cidade numa Kombi velha. Aos poucos, entre conversas na venda e encontros casuais na praia, Maurício e Silvia contaram sua história. O pescador ouvia em silêncio, balançando a cabeça ocasionalmente. Quando terminaram, ele simplesmente disse: "Vocês descobriram o segredo que a maioria leva a vida toda para aprender, ou nunca aprende. Que não somos o que possuímos, mas o que experienciamos." Naquele vilarejo, algo mudou novamente. Maurício começou a ajudar os pescadores a consertar redes. Não porque precisasse, mas porque o trabalho manual, o ritmo meditativo de reparar fios um a um, trazia uma paz que nunca encontrou em projetos de engenharia de milhões. Silvia, descobrindo que a pequena comunidade não tinha acesso fácil a dentista, começou a atender gratuitamente uma vez por semana. Montou uma clínica improvisada no chalé, usando o equipamento básico que comprou na cidade mais próxima. Os moradores, inicialmente desconfiados, logo aceitaram aquela dentista estranha que não cobrava nada e tratava todos com dignidade. Era uma inversão completa de suas vidas anteriores. Antes trabalhavam para acumular. Agora trabalhavam para contribuir. Antes, o trabalho era uma transação, tempo e habilidade por dinheiro. Agora, o trabalho era uma expressão de cuidado, de conexão, de pertencimento temporário a uma comunidade. E, paradoxalmente, ao não trabalharem por dinheiro, sentiam-se infinitamente mais ricos. As trocas aconteciam de formas inesperadas. Peixes frescos apareciam na porta do chalé. Um morador consertou o teto que gotejava sem ser pedido. Uma senhora bordou toalhas com os nomes deles. Foi nesse vilarejo que receberam uma ligação perturbadora. O filho do meio havia se separado da esposa. Estava devastado, perdido, questionando toda a estrutura de sua vida. Precisava dos pais. Maurício e Silvia se entreolharam, aquela comunicação silenciosa que casais de longa data desenvolvem. Sem palavras, já sabiam o que fazer. Pegaram a estrada de volta, dirigindo quase sem parar, até chegarem à cidade onde o filho morava. Encontraram-no destruído, aquela dor particular de sonhos desmoronados. Passaram 2 semanas com ele. Ouviram, confortaram, mas também desafiaram. Maurício, com a sabedoria de quem recentemente questionou sua própria vida, perguntou ao filho: "Você está sofrendo pela perda do relacionamento ou pela perda da ideia do relacionamento? Pelo que realmente era ou pelo que você achava que deveria ser?" A pergunta ecoou. Silvia, segurando a mão do filho, disse algo ainda mais provocador: "Às vezes o maior presente que a vida nos dá é destruir o que construímos, para que possamos construir algo melhor, mais verdadeiro." Quando deixaram o filho, ele ainda estava sofrendo, mas havia uma semente de possibilidade em seus olhos. Uma consciência de que fim poderia ser começo, que destruição poderia ser libertação. No caminho de volta ao vilarejo, Maurício e Silvia perceberam algo profundo. Sua jornada não era apenas sobre eles.
Era sobre modelar uma alternativa, sobre mostrar aos filhos, aos amigos, a qualquer um que prestasse atenção, que havia outras formas de viver. Que aos 50, 60, 70 sempre havia escolhas. Que nunca era tarde demais para recomeçar. De volta ao vilarejo, retomaram a rotina não rotineira, mas agora com uma clareza adicional sobre o propósito. Não estavam fugindo, estavam construindo. Uma vida intencional, consciente, alinhada com valores, não com expectativas sociais. E essa distinção fazia toda a diferença. Porque fuga é reativa, construção é criativa, fuga é negação, construção é afirmação. Começaram a receber mensagens de conhecidos da vida anterior. Alguns pedindo conselhos, outros simplesmente curiosos, outros ainda críticos, mas secretamente fascinados. Maurício e Sílvia nunca evangelizavam. Nunca diziam, vocês deveriam fazer isso também. Porque sabiam que sua escolha era deles, não um modelo universal. Mas compartilhavam honestamente os desafios, as alegrias, as incertezas, as descobertas, e algo interessante começou a acontecer. Pessoas começaram a fazer pequenas mudanças. Um amigo pediu demissão de um emprego que odiava. Uma ex-colega de Sílvia começou a viajar nos fins de semana longos. Eram ondulações pequenas, mas significativas. Um ano completo na estrada. Maurício e Sílvia celebraram a marca quilométrica e temporal de forma simples. Um jantar na praia, fogueira, estrelas impossíveis de se ver na cidade. Fizeram um balanço. Tinham menos dinheiro, menos segurança no sentido convencional, menos conforto físico, mas tinham mais vida, mais momentos de presença pura, mais conexão entre eles e com outros, mais histórias, mais risadas, mais lágrimas de significado. O balanço estava absolutamente a favor da escolha que fizeram. Sílvia perguntou: "Você se arrepende?" Maurício pensou honestamente antes de responder. "Tenho momentos de saudade", ele admitiu. Saudade de um bom chuveiro quente, de uma cama confortável, até mesmo de algumas pessoas. Mas arrependimento? Não. Porque pela primeira vez em décadas, sinto que estou vivendo minha vida, não a vida que esperavam que eu vivesse. Sílvia concordou. É estranho, ela disse. Como aprendemos a associar responsabilidade com sacrifício, sucesso com acúmulo, maturidade com conformidade. E como é libertador descobrir que tudo isso é opcional. Decidiram que não voltariam. Não no sentido de nunca mais pisar na cidade, mas de nunca mais viverem daquela forma. A estrada se tornara não apenas um caminho, mas uma filosofia. Uma forma de estar no mundo. Aberta, curiosa, não apegada, presente. Planejavam continuar indefinidamente. Talvez explorar outros países. Talvez trocar a Kombi por uma embarcação e viver no mar. Talvez eventualmente estabelecer uma base em algum lugar que os capturasse profundamente. Mas sempre com mobilidade. Sempre com liberdade de partir quando a vida pedia movimento. 18 meses depois, Maurício e Sílvia cruzaram fronteiras e se encontravam num pequeno povoado nas montanhas de outro país. Haviam superado desafios que nunca imaginaram, problemas de saúde menores, mas assustadores longe de casa, barreiras linguísticas, momentos de profunda solidão, a Kombi finalmente cedendo e tendo que ser abandonada. Agora viajavam num motorhome usado que compraram com a venda da Kombi e parte das economias. Era mais confortável, mas tinham nostalgia da velha companheira de estrada. Conheceram em suas viagens uma diversidade humana que jamais experienciaram em suas vidas anteriores dentro da bolha socioeconômica. Famílias inteiras vivendo com menos de 1/10 do que eles gastavam mensalmente, mas com sorrisos genuínos e generosidade comovente. Indígenas que ensinaram Maurício sobre plantas medicinais enquanto ele ajudava a construir uma escola comunitária. Imigrantes contando histórias de perda e recomeço que faziam a jornada de Maurício e Sílvia parecer trivial em comparação. Essas experiências humilharam e expandiram. Maurício, que se orgulhava de sua educação e realizações profissionais, descobriu que nada sabia sobre resiliência verdadeira, sobre criatividade nascida da necessidade, sobre felicidade independente de circunstâncias materiais. Sílvia, que cresceu em privilégio e inconscientemente carregava preconceitos de classe, teve seus olhos abertos para a riqueza de espírito que existe em todos os níveis sociais, frequentemente invisível para quem vive em Torres de Marfim. A relação entre eles continuava evoluindo. Houve momentos difíceis, discussões acaloradas sobre direções, sobre dinheiro, sobre o medo sempre presente de que talvez tivessem cometido um erro irreversível. Mas desenvolveram uma prática,
Quando o conflito surgia, ao invés de evitar ou escalar, paravam tudo, saíam para caminhar juntos, segurando mãos, em silêncio. Só retomavam a conversa depois de lembrar por que escolheram essa jornada e escolheram estar juntos nela. Nem sempre resolvia o problema imediatamente, mas mudava a energia de combate para a colaboração. Um dia, receberam uma notícia que testou tudo. A filha mais velha estava grávida. O primeiro neto. A notícia veio carregada de uma pergunta implícita. Vocês vão voltar? Maurício e Sílvia se viram em um dilema profundo. O desejo de estar presente para a filha e conhecer o neto era intenso. Mas voltar significava o que exatamente? Reinstalar-se na cidade? Reconstruir a vida que haviam abandonado? Ou haveria uma terceira via? Depois de muita conversa e uma viagem de volta para visitar a filha, chegaram a uma solução criativa. Alugariam um apartamento pequeno na cidade por alguns meses ao redor do nascimento. Estariam presentes para a filha, conheceriam o neto, ajudariam no que fosse necessário, mas não abandonariam a vida nômade. Apenas a pausariam temporariamente, porque aprenderam que compromisso não precisa ser prisão. Que é possível honrar responsabilidades familiares sem sacrificar identidade. Os meses com o neto foram transcendentes. Segurar aquele ser minúsculo, olhar naqueles olhos que ainda não conheciam cinismo ou medo, sentir o peso da continuidade humana. Maurício chorou a primeira vez que o segurou, um choro silencioso e profundo. Sílvia descobriu uma capacidade de presença que não tinha quando os próprios filhos eram bebês. Talvez porque não estava simultaneamente construindo carreira e mantendo casa. Agora, sem essas pressões, podia simplesmente estar presente, disponível, inteira. A filha, observando os pais, começou a fazer perguntas sobre como era a vida na estrada, sobre como haviam encontrado coragem, sobre se não tinham medo. E numa conversa particularmente honesta, a filha admitiu: às vezes eu os invejo. Vocês parecem tão leves, tão livres, e eu me sinto tão pesada, tão presa. Sílvia segurou a mão da filha. Você não está presa, ela disse gentilmente. Você tem responsabilidades diferentes agora. Um bebê. Mas ainda há escolhas. Sempre há escolha sobre como viver dentro de suas circunstâncias. Depois de 4 meses, Maurício e Sílvia voltaram para a estrada. O apartamento foi entregue. As despedidas foram mais fáceis dessa vez, porque todos sabiam que não era permanente, que haveria retornos. E com tecnologia mantinham contato constante, videochamadas semanais, fotos compartilhadas. Uma proximidade emocional que, ironicamente, parecia maior do que quando viviam na mesma cidade, mas estavam sempre ocupados demais para realmente se conectar. De volta ao motorhome, retomando quilômetros, Maurício e Sílvia perceberam que haviam passado por um teste importante. A tentação de voltar à segurança, especialmente com o incentivo emocional de um neto, era real, mas resistiram. Não por teimosia, mas porque reconheceram que a vida que construíram na estrada era genuína. Não era uma fase que precisava ser superada. Era uma escolha sustentável que poderia coexistir com conexões familiares e responsabilidades. Começaram a pensar sobre envelhecimento. Tinham agora 54 anos. Não eram velhos, mas também não podiam ignorar a realidade física. Eventualmente, dirigir longas distâncias seria difícil. Acampar seria desconfortável. Aventuras exigiriam mais planejamento e cautela. Mas ao invés de ver isso como limitação, viam como evolução. Talvez aos 60 estabelecessem uma base num lugar que amavam, mas mantendo a mobilidade. Talvez trocassem estradas por barcos, ou se estabelecessem temporariamente em diferentes comunidades, vivendo alguns meses em cada lugar. O ponto não era a forma específica, mas o princípio. Continuar escolhendo, continuar evoluindo, nunca se acomodar em inércia. 2 anos e meio depois da partida inicial, Maurício e Sílvia se encontravam num momento de profunda reflexão. Estavam num mosteiro budista nas montanhas, não porque tivessem se tornado religiosos, mas porque buscavam silêncio e introspecção. O abade, um homem idoso de olhar penetrante, os recebeu com curiosidade. Poucos visitantes da idade deles chegavam ali sem estarem em alguma crise existencial aguda. Vocês estão fugindo de algo ou buscando algo? Ele perguntou sem rodeios. A pergunta ecoou profundamente. Maurício e Sílvia passaram dias meditando sobre ela e chegaram a uma conclusão. Inicialmente, talvez estivessem fugindo. Fugindo do vazio, da rotina, da sensação de morte em vida. Mas em algum ponto da jornada, a fuga se transformou em busca. Busca por autenticidade, por conexão, por significado. E mais recentemente, nem fuga nem busca, simplesmente estar. Presente, vivo, sem agenda além da própria experiência.
Compartilharam essa reflexão com o abade, que sorriu. Vocês descobriram o que poucos descobrem, ele disse. Que a jornada não tem destino. Que o ponto não é chegar, mas estar em movimento consciente. Que casa não é um lugar, mas um estado de ser. Maurício perguntou. Mas e quanto à comunidade? À pertença? Não estamos apenas nos tornando eternos estrangeiros? O abade balançou a cabeça. Estrangeiro é quem se sente alienado de si mesmo. Vocês finalmente estão em casa em suas próprias peles. Essa é a única casa que importa. Deixaram o mosteiro com clareza renovada. A jornada continuaria, mas com uma compreensão mais profunda. Não estavam rejeitando o mundo, mas engajando com ele em termos próprios. Não estavam evitando responsabilidades, mas redefinindo o que responsabilidade significa. A maior responsabilidade, perceberam, era consigo mesmos, com a integridade de viver de acordo com valores profundos. Maurício, refletindo sobre os últimos anos, percebeu que havia recuperado algo que perdera na juventude. A sensação de tempo. Na vida anterior, os dias se borravam numa sequência indistinta. Segunda, terça, quarta, fim de semana, segunda novamente. Meses desapareciam. Anos evaporavam. Agora cada dia tinha textura, cor e memória. Porque quando se vive intensamente, o tempo se expande. Paradoxalmente, ao terem menos tempo restante de vida pela idade, sentiam que tinham mais tempo, porque cada momento era vivido plenamente. Silvia também teve suas epifanias. Percebeu que passara a vida toda preocupada com o que outros pensavam. Se a aprovavam, se a respeitavam, se a invejavam. Mas na estrada, entre estranhos que não conheciam sua história, não tinha reputação a proteger. Podia ser simplesmente ela mesma. E descobriu que ela mesma era bem mais interessante do que o personagem que representava. Era engraçada, era corajosa, era vulnerável, era complexa. Todas essas facetas suprimidas pela necessidade de manter uma imagem profissional. Um evento inesperado marcou essa fase. Maurício teve um pequeno derrame. Nada devastador, mas assustador o suficiente para lembrá-los da fragilidade da vida. Estavam a dias de distância do hospital mais próximo quando aconteceu. Silvia dirigiu desesperadamente, orando para deuses nos quais não estava certa de acreditar. Maurício sobreviveu com sequelas mínimas, mas o susto foi real. Enfrentaram a pergunta que rondava desde o início. E se algo sério acontecer longe de estrutura médica adequada? A resposta que encontraram foi, novamente, surpreendente. Sim, havia risco. Mas havia risco em tudo. Poderia ter tido o derrame na cidade, no escritório, em qualquer lugar. Risco não desaparece com segurança percebida. A diferença é que se algo acontecesse na estrada, estaria acontecendo enquanto viviam, não enquanto existiam. Enquanto viviam. E essa distinção, por mais mórbida que pudesse parecer, trouxe paz. Maurício, recuperando-se, refletiu sobre mortalidade com nova urgência. Se tivesse morrido ali, ele disse a Silvia, não teria arrependimentos, nenhum. Porque os últimos anos foram completos, foram meus, foram nossos, foram reais. Silvia, com lágrimas nos olhos, concordou. Mas não morra ainda. Ela pediu vulnerável. Ainda temos tantas estradas para explorar. Maurício sorriu. Pretendo viver até os 90 e irritar você em cada quilômetro. O incidente os fez ajustar novamente. Contrataram um seguro de saúde mais robusto. Começaram a planejar rotas com mais atenção à proximidade de hospitais. Levaram mais sério o check-up médico anual. Não abandonaram a aventura, mas a temperaram com pragmatismo. Maturidade, perceberam, não é o fim da aventura. É aventura informada por sabedoria. Começaram também a documentar a jornada de forma mais estruturada, não para redes sociais ou validação externa, mas como legado para os filhos e neto. Queriam que futuras gerações soubessem que houve escolha, que houve coragem, que houve vida vivida em termos próprios. Silvia escreveu longos trechos no diário, cada vez mais literários. Maurício organizou fotografias cronologicamente, cada uma com pequenas anotações sobre o contexto, o sentimento, a lição. E então, algo inesperado. Receberam uma mensagem de um antigo colega de Maurício. Ele e a esposa, também na casa dos 50, estavam considerando fazer algo similar. Poderiam conversar? Dar conselhos? Maurício e Silvia se entreolharam surpresos. De influenciados, haviam se tornado influenciadores. Não deliberadamente, mas simplesmente por viverem de forma autêntica e visível. A conversa com o casal foi longa e honesta. Maurício e Silvia não romantizaram.
Falaram sobre dificuldades, sobre medos, sobre momentos de arrependimento, mas também sobre a transformação profunda, sobre a redescoberta mútua, sobre a sensação de estarem finalmente vivendo em alinhamento com algo profundo e verdadeiro. O casal escutou com atenção, fazendo perguntas práticas sobre finanças, sobre planejamento, sobre relacionamentos familiares. No final, Maurício disse algo que cristalizava tudo. A pergunta não é, por que fazer isso? A pergunta é, por que não? Temos tempo limitado neste planeta. Por que gastá-lo vivendo vida de outra pessoa? Por que seguir roteiros que não escrevemos? Há risco em mudar, mas há risco maior em permanecer numa vida que mata sua alma lentamente. O casal foi embora pensativo. Maurício e Sílvia nunca souberam se fizeram a mudança, mas plantaram uma semente. E às vezes, sementes são o máximo que podemos oferecer. 3 anos completos na estrada. Maurício e Sílvia voltaram ao ponto inicial de forma completa e inesperada. A cidade onde moraram por décadas. Mas agora, ao cruzar os limites municipais, sentiam-se estrangeiros. Vieram para celebrar os 50 anos da filha mais velha e aniversário de 1 ano do neto. Algumas semanas apenas depois retornariam à estrada. Mas a experiência de revisitar o passado seria mais impactante do que imaginavam. Dirigindo pelas ruas familiares, notaram mudanças, novos prédios, estabelecimentos fechados, árvores que cresceram ou foram cortadas. Mas a mudança mais dramática não estava na cidade, estava neles. Viam tudo com olhos diferentes. A pressa das pessoas, as caras fechadas, o trânsito caótico, a poluição. Como haviam vivido assim? Como haviam normalizado tanta agressão sensorial, tanta desconexão? Era como observar uma vida anterior através de vidro embaçado, reconhecível mas distante. Encontraram velhos amigos. As conversas foram estranhas e reveladoras. Os amigos falavam das mesmas coisas que falavam 3 anos atrás, os mesmos problemas, as mesmas reclamações, como se estivessem presos num loop temporal. Fulano ainda odiava o trabalho, mas não se demitia porque faltam apenas 10 anos para aposentar. Cicrano ainda estava no casamento infeliz porque é complicado separar nessa idade. Beltrana ainda adiava aquela viagem dos sonhos porque talvez no ano que vem, quando as coisas se acalmarem. Maurício e Sílvia ouviam com empatia, mas também com tristeza. Não julgamento, mas tristeza. Pela vida adiada, pelos sonhos arquivados, pela resignação disfarçada de pragmatismo. E perceberam algo inquietante. Se não tivessem feito a mudança, estariam exatamente ali, naquele mesmo loop, falando das mesmas frustrações daqui a 5, 10, 20 anos. Até não haver mais tempo. Essa consciência não trouxe satisfação por terem escolhido melhor, mas profunda gratidão. Gratidão pelo susto existencial que os acordou, pelo momento de lucidez que permitiu mudança. Porque tantos têm o mesmo susto, mas o silenciam, o racionalizaram, o enterram sob responsabilidades e medos até que seja tarde demais. Alguns amigos, os mais próximos, fizeram perguntas reais. Como vocês tiveram coragem? Não têm medo do futuro? E se o dinheiro acabar? Não sentem falta de estabilidade? Maurício respondeu cada pergunta com honestidade, mas a resposta que mais impactou foi para a última. Estabilidade é ilusão, ele disse. Achávamos que tínhamos estabilidade. Casa própria, carreiras estabelecidas, aposentadorias planejadas. Mas estabilidade não impediu meu derrame. Não impediria um câncer, um acidente, uma crise econômica. Segurança real não vem de circunstâncias externas. Vem da capacidade de se adaptar, de encontrar significado em diferentes contextos, de ser resiliente interiormente. E, ironicamente, a estrada nos ensinou mais sobre essa segurança real do que décadas de vida estável. Sílvia complementou. E sabe o que é interessante? Tínhamos tanto medo de perder nosso padrão de vida. Mas descobrimos que não precisávamos daquele padrão. Que éramos mais felizes com menos. Que o peso do acúmulo era maior que a satisfação da posse. Então, o medo era baseado em premissas falsas. As conversas deixavam os amigos pensativos. Alguns mudavam de assunto desconfortavelmente. Outros faziam mais perguntas, curiosos, talvez invejosos, definitivamente intrigados. A festa da filha foi tocante. Familiares, amigos da filha, colegas de trabalho. Maurício e Sílvia observavam, participavam, mas também sentiam-se ligeiramente deslocados. Como astronautas que voltaram de uma missão longa e agora a gravidade normal parece estranha. O neto, com 1 ano, não os reconhecia completamente, mas respondia aos sorrisos, aos abraços, ao afeto genuíno. Segurar aquele menino trouxe a Maurício uma emoção complexa.
Alegria pela continuidade da vida. Tristeza por não estar presente cotidianamente, mas também paz com a escolha. Porque sabia que a presença que oferecia, embora esporádica, era plena. Não distraída, não dividida, inteira. A filha puxou Maurício e Sílvia para um canto durante a festa. Quero agradecer, ela disse, voz embargada. Por quê? Sílvia perguntou confusa. Por me mostrarem que é possível. Que aos 50, aos 60, em qualquer idade, é possível recomeçar. Eu não vou largar tudo e comprar uma van. Ela riu. Mas vocês me ensinaram que não preciso aceitar insatisfação como norma. Que posso fazer ajustes, buscar mudanças, viver mais alinhada com o que importa. Isso é um presente. Essa conversa significou para Maurício e Sílvia mais do que qualquer outra validação. Porque não se tratava de converter pessoas à vida nômade. Tratava-se de inspirar questionamento, de modelar coragem, de mostrar que escolhas existem. Cada um encontra seu próprio caminho. Para alguns é a estrada. Para outros é mudar de carreira. Para outros ainda é estabelecer limites diferentes ou priorizar relacionamentos ou buscar criatividade adormecida. O ponto não é a forma específica. É o ato de escolher conscientemente, de viver intencionalmente, de não aceitar passivamente um roteiro que não ressoa. Durante a estadia na cidade, visitaram a antiga casa. Os novos moradores gentilmente permitiram uma breve visita. Caminhar pelos cômodos agora decorados por outros, cheios de outras vidas, foi surreal. Maurício esperava sentir nostalgia, talvez arrependimento. Em vez disso, sentiu nada. Não no sentido de vazio, mas de completude. Aquele capítulo estava encerrado. Não havia mágoa, nem saudade, apenas reconhecimento de que foi o que precisou ser quando precisou ser, e agora era outra coisa. Na última noite antes de partir novamente, Maurício e Sílvia jantaram sozinhos num restaurante simples, fizeram um brinde. Ao que foi, Maurício disse. Ao que é, Sílvia complementou. E ao que ainda será, disseram juntos. E naquele momento, rodeados pelo burburinho da cidade que já não era mais deles, sentiram-se completamente, absolutamente em paz com cada escolha que fizeram. Na manhã seguinte, motorhome carregado, despedidas feitas, retomaram a estrada, mas dessa vez com uma camada adicional de certeza. Não estavam fugindo, não estavam buscando, estavam simplesmente vivendo, na forma que escolheram, com as pessoas que amavam, em alinhamento com algo profundo e verdadeiro. E se há um propósito maior na vida, talvez seja apenas esse: descobrir o que é verdadeiro para você e ter coragem de vivê-lo plenamente, sem desculpas, sem adiamentos, sem arrependimentos. Maurício respirou fundo olhando pela janela do motorhome, estacionado numa clareira silenciosa. 5 anos haviam passado desde que venderam tudo e desapareceram. 57 anos agora. Cabelos completamente grisalhos, rugas mais profundas, mãos mais marcadas, mas os olhos brilhavam com algo que não existia antes. Vitalidade, propósito, presença. Sílvia dormia ainda, o rosto sereno iluminado pela luz suave da manhã. Ele a observou, esse ritual matinal que desenvolvera. Observar a mulher com quem compartilhou mais de 3 décadas, metade delas numa vida que agora parecia pertencer a outras pessoas, metade numa jornada que os transformou em versões mais verdadeiras de si mesmos. Não eram mais jovens. Sabiam disso. Cada manhã trazia pequenos lembretes, uma articulação dolorida, um movimento mais lento, uma memória que falhava ocasionalmente. Mas eram finalmente autênticos. Nos anos que se seguiram, continuaram movendo-se. Não com a intensidade frenética dos primeiros meses, mas com ritmo meditativo. Ficavam mais tempo em lugares que ressoavam. Estabeleciam conexões temporárias, mas significativas. Contribuíam onde podiam. Sílvia com seu trabalho odontológico voluntário, Maurício com habilidades de engenharia aplicadas a pequenas comunidades que necessitavam. Descobriram que generosidade não requer riqueza, requer disponibilidade, presença, vontade de ver e responder ao sofrimento ou necessidade do outro. A relação entre eles atingira uma profundidade que transcendia romance. Era parceria no sentido mais puro, companheirismo de estrada, de alma. Brigavam ainda, claro. Sobre direções, sobre dinheiro, sobre cansaço e irritações banais de convivência próxima. Mas as brigas agora tinham contexto. Sabiam que cada conflito era navegável porque haviam escolhido, diariamente, estar juntos. Não por obrigação, não por conveniência, mas por desejo genuíno de compartilhar a jornada. Sílvia acordou, espreguiçou-se, sorriu ao ver Maurício observando-a. Quanto tempo está aí me espionando, seu velho esquisito? Ela brincou.
Toda a vida, ele respondeu, e ambos sabiam que não estava falando apenas daquela manhã. Café? Ele ofereceu. Sempre, ela aceitou. E assim começou mais um dia. Simples, comum, perfeito em sua ordinariedade escolhida. Ao longo dos anos, as histórias de sua jornada alcançaram outros de formas inesperadas. Artigos em blogs de viagem, menções em redes sociais, convites para dar palestras sobre envelhecimento ativo e reinvenção pós-50. Recusaram a maioria, não querendo transformar a experiência em commodity ou performance. Mas ocasionalmente aceitavam quando sentiam que poderia genuinamente inspirar ou ajudar outros a encontrarem suas próprias formas de liberdade. E as histórias que ouviam nesses encontros eram comoventes. A senhora de 68 anos que, depois de ouvir Maurício e Silvia, finalmente se divorciou de um casamento de 40 anos que era cordial mas morto, e agora vivia num apartamento pequeno com uma alegria que nunca sentira. O homem de 55 que largou a carreira corporativa para ensinar em escolas públicas, ganhando 1/5 do salário mas dormindo em paz pela primeira vez em décadas. O casal de 62 anos que vendeu a casa grande após os filhos crescerem e agora viajava 6 meses por ano, voluntariando em diferentes projetos pelo mundo. Maurício e Silvia não tinham ilusões de que mudaram o mundo, mas plantaram sementes, modelaram possibilidade. E em alguns corações, essas sementes germinaram em coragem. Isso, perceberam, era legado suficiente. Não precisavam de monumentos ou reconhecimento público. Bastava saber que algumas vidas talvez fossem um pouco mais vividas, um pouco menos desperdiçadas, porque testemunharam que mudança era possível. Os filhos eventualmente fizeram paz com a escolha dos pais. O filho do meio, depois de sua separação dolorosa, encontrou um novo relacionamento muito mais saudável e ocasionalmente agradecia aos pais por modelarem que recomeço não é falha, é bravura. A filha mais velha, embora mantendo vida convencional, fez ajustes significativos. Estabeleceu limites no trabalho, priorizou mais tempo com o filho, buscou terapia para questões não resolvidas. O caçula, o mais aventureiro dos 3, começou ele próprio a planejar uma eventual transição para a vida mais móvel. E o neto, agora com 4 anos, sempre que os avós visitavam, ficava fascinado pelas histórias de estrada. Maurício e Silvia levavam fotografias, pequenos souvenirs de lugares exóticos, histórias de pessoas interessantes. Plantavam naquele menino uma semente diferente. De que o mundo é vasto, de que há muitas formas de viver, de que aventura e segurança não são mutuamente exclusivas, de que o maior risco é não arriscar nada. Naquela manhã específica, estacionados na clareira, Maurício e Silvia tomaram café lentamente. Discutiram o dia. Talvez explorar uma trilha próxima. Talvez visitar um mercado local. Talvez apenas ler e descansar. Não havia pressão. Não havia agenda além da que criavam momento a momento. Essa flexibilidade que inicialmente os deixava ansiosos, agora era seu maior tesouro. Tempo próprio, ritmo próprio, vida própria. Houve momento de silêncio confortável. Então Silvia perguntou: "Você teria feito algo diferente?" Maurício pensou seriamente. "Teria feito isso 20 anos antes", ele admitiu. "Mas acho que não estávamos prontos. Precisávamos daquela vida para valorizar esta. Precisávamos do vazio para reconhecer plenitude quando a encontramos. Talvez tudo tenha sido exatamente como precisava ser." Silvia concordou. "É estranho agradecer pela dor, mas agradeço. Pela crise de meia-idade, pelo vazio, pelo susto que nos acordou. Porque sem isso estaríamos lá ainda. Vivos no sentido biológico, mas mortos em todos os outros." Maurício segurou a mão dela. "E agora?" "Agora estamos vivos em todos os sentidos", ela completou. A conversa foi interrompida por uma batida hesitante na porta do motorhome. Um casal jovem, talvez 30 anos, com mochilas grandes e olhos cansados mais brilhantes. "Desculpem incomodar", o rapaz disse. "Estamos viajando pelo continente e nos perdemos. Por acaso sabem onde fica a trilha principal?" Maurício sorriu, reconhecendo algo naqueles jovens. Aquele brilho de aventura, aquela disposição para o desconhecido. "Sabemos", ele disse. "E se quiserem podemos fazer café enquanto explicamos o caminho." O casal jovem aceitou gratamente. Sentaram-se, compartilharam histórias. Os jovens falavam sobre o gap year que estavam fazendo antes de vida adulta começar de verdade. Maurício e Silvia ouviram sorrindo. No final, Maurício disse algo que o casal levaria consigo.
Não esperem a vida adulta permitir vocês viverem. Vida adulta tem uma forma de engolir anos antes que você perceba. Vivam agora. E se um dia perceberem que pararam de viver, lembrem que nunca é tarde para recomeçar. Nós começamos aos 52, mas preferíamos ter começado aos 30. Os jovens partiram pensativos. Maurício e Sílvia voltaram ao café, agora frio. Riram. Prepararam mais. E Sílvia disse algo que cristalizou tudo. Sabe o que mais me orgulha? Não é que tivemos coragem de partir. É que tivemos coragem de continuar. Porque partir foi um momento, mas continuar dia após dia, apesar das dificuldades, das dúvidas, dos medos, isso é compromisso. Com nós mesmos. Com a vida que escolhemos. E isso, meu amor, isso foi nossa maior conquista. A história de Maurício e Sílvia não termina aqui, porque histórias de vidas autênticas nunca terminam enquanto há respiração. Mas talvez este seja o momento de pausar, de refletir, de absorver o que esta jornada pode nos ensinar. Porque veja bem, esta não é apenas a história de um casal que vendeu tudo e desapareceu numa Kombi. Esta é a história de cada um de nós que já sentiu aquele vazio peculiar de uma vida bem-sucedida, mas sem sentido, de cada pessoa que olha no espelho e mal reconhece quem se tornou. De todos que adiamos sonhos até que as condições sejam ideais. E as condições nunca são. A moral desta história não é que todos devemos largar tudo e viajar pelo mundo. Maurício e Sílvia não são modelos a serem copiados, mas espelhos nos quais podemos nos ver. A verdadeira lição não está na forma específica que escolheram para suas vidas, mas no ato de escolher conscientemente. No reconhecimento de que estamos sempre escolhendo. Mesmo quando pensamos que não temos escolha, estamos escolhendo aceitar as circunstâncias. E essa aceitação é, ela mesma, uma escolha. 50 anos não é o fim da vida. Não é o momento de se conformar, de aceitar que é tarde demais para mudanças significativas. 50 pode ser o momento em que finalmente temos sabedoria suficiente para reconhecer o que realmente importa e esperançosamente coragem suficiente para persegui-lo. A maturidade não é sobre resignação, é sobre clareza. Sobre finalmente distinguir o essencial do supérfluo, o significativo do meramente impressionante, a vida do desempenho de vida. E o maior luxo da maturidade. Não é o dinheiro acumulado, embora ajude. Não é a aposentadoria garantida, embora traga segurança. O maior luxo da maturidade é a liberdade de finalmente parar de viver para expectativas alheias. De olhar para a finitude restante e decidir conscientemente como será preenchida. De escolher desconforto autêntico sobre conforto vazio. De priorizar experiência sobre acúmulo, presença sobre performance, conexão sobre status. Maurício e Sílvia descobriram algo que a sociedade trabalha duro para esconder de nós. Que segurança é ilusão. Que estabilidade é mito. Que o único momento garantido é este, agora. Não porque sejam nihilistas, mas porque são profundamente realistas. A morte vem para todos. A questão não é se, mas quando. E entre agora e então, o que faremos com o tempo precioso e limitado? Vamos gastá-lo em trabalhos que drenam nossa alma por salários que nunca são suficientes? Em casas grandes que ecoam de solidão? Em relacionamentos mantidos por inércia? Em vidas que parecem bem-sucedidas aos olhos externos, mas estão desesperadamente vazias por dentro? Ou teremos a coragem, e é preciso imensa coragem, de questionar tudo, de perguntar: isso é realmente o que eu quero? Ou apenas o que me disseram que deveria? Querer. De distinguir entre responsabilidades genuínas e prisões autoimpostas disfarçadas de responsabilidade? De reconhecer que o maior desserviço que fazemos aos que amamos não é buscar nossa própria felicidade, mas modelar infelicidade resignada como se fosse virtude. A jornada de Maurício e Sílvia nos confronta com uma verdade desconfortável, que muitas de nossas impossibilidades são, na verdade, medos disfarçados. Não posso mudar de carreira, tenho contas a pagar. Mas é verdade que não pode. Ou é que tem medo do desconforto de ajustes financeiros? Não posso terminar este relacionamento, estamos juntos há tanto tempo. Mas é verdade que não pode. Ou tem medo da solidão temporária antes de algo melhor? Não posso perseguir aquele sonho, é tarde demais. Mas é verdade que é tarde, ou é que o sonho exige vulnerabilidade que você não está disposto a abraçar? Eles nos mostram que recomeçar não requer juventude, requer clareza e coragem.
Que liberdade não é ausência de responsabilidades, mas escolha consciente de quais responsabilidades abraçar e quais liberar. Que amor verdadeiro, seja romântico, familiar ou próprio, não é controle ou posse, mas apoio à autenticidade do outro e de si mesmo. E talvez a lição mais profunda seja esta: que a maior traição não é falhar em alcançar os objetivos que estabelecemos, mas nunca questionar se os objetivos eram realmente nossos. Passamos vidas inteiras escalando escadas apenas para descobrir no topo que estavam apoiadas na parede errada. Maurício e Silvia tiveram a sabedoria rara de descer da escada enquanto ainda havia tempo para encontrar a parede certa. Então, aqui está a pergunta que esta história planta em seu coração. Se você soubesse que tem apenas 5 anos de vida restante, saudáveis, vitais, capazes, como viveria diferente a partir de amanhã? Que mudaria? Que abandonaria? Que priorizaria? E se as respostas a essas perguntas são dramaticamente diferentes de como está vivendo agora, o que isso diz sobre suas escolhas atuais? Maurício e Silvia não têm todas as respostas. Ninguém tem. Mas eles fizeram a pergunta mais importante e tiveram coragem de viver a resposta. E nesse ato de bravura ordinária, mas profunda, nos deram um presente. O exemplo de que nunca, nunca é tarde demais para recomeçar. Para escolher vida sobre existência. Para trocar conforto morto por desconforto vivo, para finalmente viver como se importasse. Porque importa. Sua vida importa. Não a vida que os outros esperam de você. Não a vida que parece bem nas redes sociais. Mas a vida que pulsa em seu peito quando você está completamente sozinho e honesto consigo mesmo. Essa vida importa, e ela está esperando. Sempre esteve. Esperando você ter coragem de reivindicá-la. Se essa história te tocou, comente aqui embaixo. Compartilhe sua própria história de mudança ou o sonho que ainda não teve coragem de perseguir. Deixe-nos saber, porque sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para encontrar sua própria coragem. E se este vídeo ressoou com algo profundo em você, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem. Inscreva-se no canal, deixe seu like e volte sempre, porque continuaremos trazendo histórias que desafiam, inspiram e talvez, apenas talvez, mudam vidas. A sua vida, uma escolha corajosa por vez.